Fala pessoal, eu sou Eric Figueiredo e durante essa série de vídeos eu quero apresentar para vocês uma ferramenta que é simplesmente fantástica. Uma das coisas que eu mais tenho prazer em desenvolver hoje em dia, que é trabalhar com Electron. A gente vai aprender, tá, do zero como que a gente constrói um aplicativo utilizando essa ferramenta incrível. E quando eu digo aplicativo, é um aplicativo desktop e multiplataforma, tá? É um aplicativo nativo que vai rodar dentro do seu sistema operacional favorito para desktop. Como assim? Você vai conseguir instalar o aplicativo, você vai ter um instalador, tá? Você vai instalar o aplicativo dentro do Windows, ele vai ficar lá no menu iniciar, você vai poder jogar ele lá para a barra de tarefas, lá perto do reloginho com as opções, tá? Clicar com o botão direito do mouse, você vai poder fixar ele na barra de tarefas, ele é um aplicativo, tá? O mais interessante é que você desenvolve com ele da mesma forma que você consegue desenvolver para a web utilizando os mesmos frameworks. Se você utiliza aí um Vue.js, um Angular, se você utiliza um React, enfim, você vai conseguir trabalhar com esse cara também. Aqui nessa semana, durante essas aulas, a gente vai falar a gente vai desenvolver um aplicativo de anotações, um bloco de anotações, que na verdade é um cara que eu estou usando no meu dia a dia de verdade, tá? Eu desenvolvi ele já tem mais ou menos uma semana, eu estou trabalhando, estou utilizando para armazenar as anotações de vocês, tá? Pode ser que, obviamente, pode ser que vocês ou eu, a gente encontre um bug e vá corrigindo no meio do caminho, mas a ideia é a gente conseguir deixar ele funcional aí numa fase alfa, né? Uma fase de testes alfa, uma rodada de testes alfa, ou seja, um teste interno onde a gente vai testar, vai rodar, vai verificar se ele não tem bug, mas já é um aplicativo funcional, tá? Então você vai ficar encarregado de depois fazer as correções. Agora, o que a gente vai desenvolver? O que esse Electron faz? Você já utilizou o Visual Studio Code? Já utilizou o Atom? Tá? O GitHub Desktop também é um exemplo muito bacana. O Postman também, que era uma extensão para o Google Chrome e que agora ele é um aplicativo independente. Todos esses casos eles são desenvolvidos utilizando o Electron. Tá? Para quem não sabe, Visual Studio Code ele é desenvolvido com Electron também, tá? O Atom ele é mais pesado, mas o Visual Studio Code que é uma versão bem mais leve, ele também é desenvolvido com o nosso famoso Electron, tá? Então você vai conseguir desenvolver ferramentas, tá? Para desktop, para rodar aí nos computadores, notebooks e afins, tá? De uma forma muito elegante. Agora o nosso aplicativo, qual é? O aplicativo é basicamente esse daqui, tá? Você tá vendo aqui, ó, que eu tenho aqui algumas anotações já, que eu já fiz. A gente consegue gerar, ó, anotações de teste. Ele automaticamente criou aqui para mim, ó, a minha anotação, deixou ela salva. Eu posso vir inserir outra, ou eu posso vir apagar essa. Para mim apagar, eu simplesmente apago o conteúdo dela, tá? E pronto, ela foi removida. Simplesmente assim, tá? Esse cara ele vai ter instalador e o mais legal de tudo, essa versão que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, o link para baixar, para vocês testarem esse app, ele ainda não inicia junto com o Windows. Então, no final dessas aulas, dessa série de aulas, tá? Assim que eu terminar de gravar, eu já vou pegar a versão que a gente vai desenvolver e vou substituir. Então você não vai utilizar essa que eu fiz previamente, você vai utilizar realmente o que eu vou desenvolver aqui durante a aula, tá? É essa a ideia. Então provavelmente você que está assistindo esse vídeo, você já vai pegar esse cara aqui atualizado. Ele é um aplicativo para o Windows, ó. Eu posso maximizar, você nota que ele estourou um pouco da área de gravação, porque a área de gravação ela é menor um pouco, tá? Ele também, eu consigo, ó, eu fecho ele aqui no canto, eu posso vir e abrir ele de novo. Ó, tá vendo aqui, ó, no meu menu iniciar, tá? E o interessante dele, ó, tá vendo? Ele tá carregando aqui, é que eu quero deixar ele disponível pra gente conseguir acessar ele através ele iniciar junto com o computador. Eu vou fechar ele aqui. Ó, vou abrir aqui através do System Tray, ele continua, ó, se eu digitar alguma coisa, tá? E isso é bem legal. Eu vou fechar, deixar ele fechadinho. Isso é bem legal porque a gente consegue desenvolver, tá, com o Electron de uma forma muito simplificada. Então, na verdade, essa foi a primeira versão que eu acabei desenvolvendo e que eu testei e a gente vai replicar esse resultado. Basicamente, se você acessar aqui o nosso github.com/schoolofnet.com,
Deixa eu abrir. Aqui você pode pesquisar primeiro app com Electron. E aqui, tá? Logo de cara, ó, você vai encontrar esse cara aqui. Show de bola, né? Aqui, ó, tem um link para baixar o aplicativo. Logo que eu for subir realmente o resultado final desse teste todo, tá? Eu vou colocar ele aqui, ó, tá? Dentro de releases, ou você vai encontrar aqui o passo a passo de como que você faz para poder baixar e testar esse aplicativo. Show de bola, né? Aqui também tem uma imagenzinha, ó, que eu vou utilizar como ícone do aplicativo. Então você pode baixar essa tray.png e basicamente é isso que você precisa por hora para começar a desenvolver com Electron. Além disso, né, desse endereço de GitHub aqui em cima, você vai precisar também, eu vou apagar agora, vou digitar outra coisa, então copia, pausa o vídeo, enfim, node.js.org, e você vai precisar do Node.js. Pode baixar, não precisa baixar exatamente a versão 8, pode baixar a LTS mais recente, pode baixar também aqui a 10.11, que é a versão atual, tá? Porque o Electron ele vai ser compatível. Aqui nesse curso eu vou utilizar basicamente a versão 3 do Electron. Então se você quiser seguir exatamente como está aqui, tenta baixar o Node.js 8.12, tem o mesmo ambiente atual, né, atualizado com o que eu estou gravando agora, tá? Pode ser que ele atualize, que ele mude, então essas são as versões que eu vou utilizar. Então basicamente é isso. Vamos lá? Eric, o que eu preciso saber para poder começar a assistir essa série de vídeos? Você precisa saber desenvolver para a web. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor, tá? Você vai conseguir... Eric, eu utilizo o Bootstrap, que eu vou utilizar o Bootstrap também, daquela ferramenta do Twitter, para framework CSS. Você pode desenvolver da forma que você achar mais interessante. Tudo que você consegue fazer aqui no nosso navegador, você também vai conseguir fazer no Electron, porém vai conseguir ir além, porque o Electron ele roda em cima do Node.js, e como ele roda em cima do Node.js, é super simples de você conseguir utilizar esse cara também aí no seu computador, tá? O Node.js ele é uma plataforma que ele roda no servidor, e ele dá acesso a uma série de recursos, então tudo o que ele der acesso para você, você também vai conseguir utilizar no Electron, fora as ferramentas, bibliotecas e tudo mais, como por exemplo o Electron Builder, que é o que a gente vai utilizar aqui para poder gerar o nosso instalador no final. Mas isso tudo eu tô adiantando, né? Vou vir aqui para o meu navegador, desculpa, para o meu Visual Studio Code, que por sinal, ó, em Help About, você vai descobrir que ele é desenvolvido aqui, ó, com o Electron 2, a gente vai utilizar o 3, ele foi desenvolvido com o 2.0.7, então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, vou rodar aqui um npm, se você instalou o Node.js, se você não instalou vai ter que instalar, senão esse passo não vai funcionar, mas se você não instalou, instala o npm, vem junto com o Node, então você já vai estar disponível para você rodar o npm init-y, ele vai gerar para você um arquivo chamado package.json, que é onde vai gerenciar basicamente o nosso workflow, as dependências de trabalho, e não só isso, tem alguns comandos que a gente vai utilizar, a gente também vai jogar aqui. Com esse cara gerado, você pode vir aqui dar um nome para o seu aplicativo, eu vou dar um nome aqui de Iniciando com Electron, pronto, vou salvar. Aqui tem a versão dele, então eu vou colocar aqui a versão 1.0 mesmo. O meu main aqui eu vou trocar para main.js e já vou criar esse arquivo, main.js. Esse arquivo aqui é o arquivo que vai configurar o Electron, ou seja, o nosso aplicativo desktop. Mas por hora, deixa ele aí. Aqui só é o ESLint, tá? Que dando algumas informações, pode ignorar. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vou rodar um npm install -- save dev e vou passar aqui Electron. Se você quiser utilizar a versão exata que eu estou utilizando, você vai colocar um @3.0.2, tá? Se você deixar sem o arroba, instala a versão mais recente. Então vamos lá, 3.0.0.2, eu faço a instalação do Electron com exatamente a mesma versão que eu estou instalando aqui. É só isso? Bom, a gente precisa esperar ele terminar de instalar, mas eu não preciso, eu posso já ir configurando meu arquivo main. Então o que eu vou precisar aqui basicamente para a gente começar? De duas coisas, eu vou precisar aqui carregar, então eu vou chamar com um const, porque são variáveis que não vão mudar o valor dela, e eu vou começar com um app, a gente precisa colocar entre chaves, porque são constantes ou classes, então app,
Vou colocar aqui uma vírgulazinha e vou colocar aqui, ó, browser window, tá? Vou colocar um igual e vou colocar assim, ó, require electron, ponto e vírgula. Esse recurso é um recurso que está unicamente disponível aqui dentro do Node.js. Você consegue utilizar no navegador utilizando o Webpack, mas o Webpack ele não vai rodar no navegador. Ele vai basicamente transformar isso numa forma que o navegador funciona, mas é o Webpack que roda sobre o Node também. Então, mesmo quando a gente vai rodar no navegador, ainda é o Node.js que está resolvendo. Para mim, a forma mais prática é utilizar o Node para fazer esse tipo de inclusão. Então, olha que bacana. Se a gente voltar agora no nosso package.json, olha que legal. Ele adiciona aqui um dev dependencies, uma dependência de desenvolvimento, e o nosso Electron, tá? Na versão que eu instalei. Legal. Então, agora eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Vou dar um let, posso até dar um const se precisar mudar depois. O const é quando não vai mudar, o let é quando vai mudar. Ah, Eric, e o var para me declarar a variável? Bom, o var a gente não usa mais. Então eu vou usar o const. E se em algum momento eu precisar mudar o valor da variável, bom, eu mudo, tá? Eu troco aqui para let, mas por hora eu vou deixar o const mesmo. Então const main window, que vai ser a minha janela que eu vou criar, só minha, de mais ninguém. Vou rodar aqui um function e vou fazer o seguinte, ó, create o window, e aqui, ó, eu vou configurar a minha janela. Então, o meu main window igual a new browser window. Muita gente acaba utilizando a variável main window fora do create function, por isso que eu declarei fora, já é costume. Eu vou declarar ela aqui dentro e depois, se a gente precisar, a gente move para fora. Então, enquanto eu não precisar, eu não vou fazer, tá? Assim a gente se mantém o mais simples, ó. Então, const main window, declarei ela, e aqui eu vou colocar algumas configurações, tá? Essas configurações são, por exemplo, a largura da janela, a altura dela. Então eu vou vir aqui e vou colocar um width, assim, tá? Largura, vou colocar 800, e vou colocar a largura e agora a altura da janela, e vou colocar a altura como 600. Dessa forma, eu já tenho aqui o tamanho e a configuração da minha janela prontinha. Eu preciso agora informar qual que vai ser o arquivo inicial que ela vai carregar dentro dessa janela. E esse arquivo é um arquivo HTML, basicamente. Então, eu chamo o meu main window.loadFile e informo aqui aonde está esse cara. Eu normalmente utilizo o dirname, que é uma constante, que traz o caminho completo até o diretório desse arquivo que a gente está, que é o main, tá? Eu acho mais prático da gente conseguir se localizar. Então eu sei que o caminho de diretórios completo até onde eu tô, barra, e eu vou colocar um src index.html. Olha que legal. Esse cara aqui já resolve muita coisa pra gente, tá? Então eu preciso criar esse arquivo aqui. Então eu vou criar aqui um diretório src e dentro dele um index.html. Index tem N ali. Criei o arquivo, vou criar uma estrutura básica HTML5. Esse plugin que eu estou utilizando, ó, você pode ver o nome dele aqui, ó, é o Emmet com 2 M's. Ele está disponível nativamente, já vem junto com Visual Studio Code e com diversas IDEs. Então dá uma olhadinha nas diversas IDEs para você poder ficar por dentro, tá? Então vamos lá. Eu vou vir aqui, ó. Aqui eu vou colocar o nome do meu aplicativo, que eu quero que apareça na barra de título do aplicativo. Eu posso colocar anotações. Olha que bacana. E aqui o corpo dele, né? Como eu disse, eu estou utilizando o Emmet, então eu vou colocar aqui um H1. O Emmet gera esse H1 para mim. Ele faz muito mais que isso e você vai ver durante essa série de vídeos. Eu vou colocar aqui, ó. Bem-vindo ao meu primeiro aplicativo para o Windows com Electron. Vou salvar. E basicamente eu já tenho o meu aplicativo quase pronto. Tudo que eu preciso fazer é vir aqui e fazer o seguinte, ó, app.on, tá? On read, tá? Quando o aplicativo estiver pronto, vírgula, create window. Ele roda o método create window, que vai fazer o quê? Criar uma janela. O browser window é o que ele faz, ele cria a janela e essa janela carrega o arquivo index.html. Legal, né? Eu posso até vir aqui e fazer o seguinte, ó, main window.on
coloco aqui um closed. Quando essa janela estiver fechada, eu executo um callback aqui. O que eu vou fazer basicamente? Eu vou remover o meu window, vou setar como nulo, tá? Isso aqui ajuda com alguns bugs que pode acabar acontecendo, né? Então, dessa forma, eu tenho aqui a ideia já que dentro do Electron eu trabalho com janelas, só que o aplicativo ele não é a janela, o aplicativo ele cria uma janela, tá? Então isso é bem legal porque você pode atrelar o seu aplicativo não só a uma janela, mas a um serviço, tá? Esse serviço ele fica rodando e sempre que você fecha um aplicativo, por exemplo, ele realmente fecha o aplicativo, tá? Ele acaba quando você fecha a janela, você pode manter o aplicativo aberto. Na verdade, nativamente, quando você fecha a última janela, o próprio aplicativo ele já é encerrado, tá? Então, é bem interessante você saber disso. Porém, ele fica atrelado a um serviço. Isso vai fazer mais sentido quando a gente for trabalhar com a System Tray, que é aquela barrinha que fica, aqueles ícones que ficam perto do relógio. Quando a gente fecha a janela fecha, mas o aplicativo continua aberto. Então, basicamente, a gente tem janelas e a gente tem o aplicativo principal, que é o serviço principal, ele pode abrir várias janelas, não só uma, mas múltiplas. Aqui a gente vai trabalhar com uma só, vai trabalhar com o aplicativo SPA, um Single Page Application. Show de bola, né? Falei demais e não mostrei nada. Então vamos lá. Eu vou vir aqui e vou rodar aqui, ó, meu Node Underline Modules, que foi gerado quando eu rodei o npm install aqui. Quando eu rodei o meu npm install, ele rodou, ó, o meu npm install save --save dev Electron, ele gerou para mim o meu Node Modules, tá? Com várias dependências do Electron e várias outras, tá? Tem um monte de coisa aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente conhece. Lodash não tem de query. Bom, basicamente são bibliotecas, então vamos lá. Aqui eu tenho o diretório .bin. Tá? Esse diretório.bin tem um arquivo Electron aqui, tá vendo que legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou acessar esse arquivo, então /.bin Electron, tá? E vou informar o nome do arquivo que eu quero gerar, então main.js. Rodei ele aqui, a gente vai aguardar um pouquinho e olha só, ele abriu uma janela e abriu o meu HTML. Bem-vindo ao meu primeiro aplicativo para o Windows com Electron. E olha aqui, ó, anotações, tá vendo? Esse título que tá aqui em cima é basicamente o título que eu coloquei aqui, ó, no meu title, tá? E o conteúdo, até com 2 vezes, ó, escrito errado, ele tá aqui, ó, bem-vindo. Olha que legal. Eu até consigo selecionar. Olha que interessante. Se eu vier aqui, ó, eu posso vir aqui, ó, tá vendo? Ó, várias opções que eu tenho, ó, View Force, ó, File, tá vendo? Um Help aqui. Vou dar um Ctrl Shift I. Quem já utilizou a Chrome Tools, Chrome Developer Tools, tá aqui, ó. Também tem acesso a ela para me ajudar a desenvolver. Legal, né? Ctrl Shift I faz isso. Então eu vou vir aqui, vou fechar, ó, tá? E vou vir aqui, vou encerrar, vou fechar aqui, tá? Ó, ele já deu um erro aqui, falando que ocorreu um erro. Bom, basicamente ele gerou algum erro no main process, que daqui a pouco a gente vai tentar descobrir o que foi que aconteceu. Mas olha só, eu fechei lá, ele encerrou aqui também. Legal, né? Ele já rodou pra gente o aplicativo, tá? Foi simples e ao mesmo tempo poderoso, né? Porque você já conseguiu gerar um aplicativo, embora você não tenha o instalador dele, você já conseguiu gerar o seu primeiro aplicativo para o Windows, tá? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer agora para criar realmente o nosso aplicativo. A gente vai utilizar o Bootstrap, a gente vai utilizar algumas outras técnicas, a gente vai construir, tá, o nosso aplicativo, usar CSS, chamar JavaScript. Eu vou até utilizar um framework bem simplesinho, que na verdade é basicamente uma biblioteca. A gente vai utilizar aqui o Vue.js. Se você não conhece o Vue.js, não se preocupa que eu vou dar todo o passo a passo para você conseguir entender o que eu estou fazendo, tá? Mas isso tudo só a partir da próxima aula.